Dezembro de 1944. As árvores das Ardenas pareciam sombras esqueléticas sob um céu carregado de neve. O vento frio e cortante soprava flocos de neve de lado pelo chão da floresta. Dentro de um caça-tanques M10, o Wolverine camuflado, congelado no inverno, estava o soldado de primeira classe Ray Thompson, observando a cena através de um periscópio embaçado. Sua respiração era superficial. Suas mãos tremiam não de medo, mas do frio que penetrava em cada pedaço de metal e osso. Ao longe, a cerca de 740 metros de distância, uma linha de tanques alemães serpenteava pela floresta, composta principalmente por modelos Panzer IV, com um Tiger I à frente. Atrás deles vinham semi-lagartas transportando infantaria, seguidas por caminhões de combustível. Avançavam em direção a um cruzamento crucial. Se tomado, cortaria os suprimentos e reforços da Sena Divisão aerotransportada em Bastônia. Thompson não tinha instruções nem autorização para abrir fogo. Ray Thompson recebeu instruções para observar, esperar e reportar. No entanto, ele pressentiu a ação iminente, então agiu espontaneamente. Sem uma ordem explícita, sem aprovação, Thompson puxou o gatilho e tudo se transformou. As regras de engajamento. 3 dias antes, em uma casa de fazenda fria perto da frente de batalha belga, Ray Thompson estava sentado, encolhido, sobre uma mesa de metal gélida enquanto seu comandante informava a tripulação do 702º Batalhão de Caça-Tanques. Ninguém atira a menos que seja ordenado por uma autoridade superior, declarou o oficial sem rodeios. Desconsidere o que você observa ou a proximidade deles. Não revelamos nossa posição a menos que sejamos instruídos. A sala estava silenciosa. Os homens assentiram, mas por trás da calma havia inquietação. Todos sabiam que o inimigo avançava rapidamente. Lá fora, a Batalha das Ardenas estava apenas começando. Em 16 de dezembro, sob a cobertura de neblina e neve, o exército alemão iniciou sua última ofensiva significativa na frente ocidental, codinome Operação Vigilância, no Reno. O objetivo era simples: dividir a linha de frente aliada, tomar Antuérpia e garantir uma trégua por meio de negociação. Com mais de 200.000 soldados, mais de 1.000 tanques e um elemento surpresa, eles atacaram. As defesas americanas vacilaram. Algumas unidades desapareceram em uma noite. Posições amigas mudavam rapidamente. Em meio ao caos, vários comandantes suspeitaram que a principal ameaça pudesse se originar, não da linha de frente, mas do fogo amigo da retaguarda. Assim, a regra era inequívoca: aguardar ordens. Para Thompson, isso significava dever de observação. Ele e sua equipe de 3 membros estavam posicionados em um cume, perto de uma estrada florestal ao norte de Noville, uma cidade nos arredores de Bastogne. Eles tinham excelente ocultação, longo alcance e uma vista fria do vale abaixo. No entanto, não tinham permissão para entrar em combate. Dia e noite, Thompson monitorava a paisagem com sua luneta fosca. Ele anotava rastros de tanques, contava árvores arrancadas por esteiras e mapeava os movimentos inimigos em um caderno que sua mãe havia enviado meses antes. Ele documentou tudo: alcance, direção, velocidade do vento, mas não atirou. Por 1 hora, um tanque solitário avançou lentamente em direção a uma ravina que Raymond Charles Thompson seguiu. Nenhuma ordem foi dada. Ele seguiu em frente. A raiva dentro dele ardia, mas a disciplina prevaleceu. Ele conhecia seu papel, entendia o preço de um projétil disparado incorretamente. Poderia custar uma dúzia de vidas americanas ou expor sua posição, levando à destruição de uma bateria alemã inteira. À medida que as horas se arrastavam, sua contemplação mudou. Seria conter o fogo realmente a escolha prudente? Raymond Thompson não era um homem imprudente. Era meticuloso. Ele examinava as colunas alemãs com a mesma intensidade com que um matemático estuda padrões. Ele conhecia seus movimentos, suas formações de veículos para apoio, sua dependência de formações compactas e, mais importante, onde atacá-los se o momento certo chegasse. No entanto, ele ainda não havia percebido que a decisão seria sua.
Quem foi Raymond Thompson? Não nasceu soldado, mas evoluiu para alguém que calculava as complexidades da guerra com precisão matemática. Ray passou a infância na vasta planície do oeste do Kansas, onde os vendavais do inverno despojavam os celeiros e o sol do verão queimava os campos de trigo até que se partiam como pão cozido demais. Seu pai, Charles, era dono de uma modesta oficina de conserto de motores na cidade, enquanto sua mãe, Anna, dava aulas de matemática para a 7ª série na escola local. Crescendo em meio a máquinas, petróleo e papel milimetrado, Ray via o mundo através de uma lente de ângulos. Ele conseguia medir a distância até um silo de grãos pelo comprimento de sua sombra. Ao contrário de outras crianças que brincavam com estilingues, Ray projetou um com mecanismos de polia e contrapesos, com o objetivo de impulsionar uma pedra a distâncias extremas com precisão milimétrica. Ele não se alistou no exército por desejo de conflito. Em vez disso, em 1942, alistou-se para cursar engenharia. O exército lhe proporcionou treinamento, salários e uma carreira promissora. Ele adquiriu seu treinamento, mas o pagamento era escasso. O futuro dependeria de resistir à Europa. Ao chegar à Normandia, Thompson, aos 22 anos, exibia um ar de 5 anos a mais. Sua experiência inicial em combate se desenrolou em meio a cercas vivas, onde os adversários podiam estar a poucos metros de distância, invisíveis até começarem a atirar. Um amigo, Jimmy Delgado, pereceu em chamas quando um projétil de Panzer atingiu sua lagarta em uma vala à beira da estrada. Outro camarada, Frank Murray, encontrou seu fim nos arredores de St. Louis devido a uma mina terrestre. Thompson abandonou a fé na sorte, em comandos ou em proximidades seguras depois disso. Em vez disso, começou a confiar em padrões e rituais. Analisou os movimentos dos tanques, os pontos de pausa, os tempos de rotação das torres. Começou a carregar um pequeno caderno espiral no paletó. Cada veículo alemão com o qual cruzava, ele desenhava, observando fraquezas e pontos cegos. Silencioso era seu temperamento, o que lhe rendeu o apelido de o relógio silencioso entre os colegas soldados devido à sua fala sucinta, precisa e muitas vezes cronometrada. No entanto, quando se tratava de tiro, ele se mostrava letal. Discreto e constante, em vez de extravagante ou rápido, Ray Thompson se destacou como artilheiro do exército, marcado pela disciplina, inteligência e compostura em meio ao fogo. No entanto, o que seus camaradas e superiores não compreenderam completamente foi que ele era mais do que um mero puxador de gatilho. Ele era um estrategista, enxergando o campo de batalha como um tabuleiro de xadrez. Em menos de 3 dias, esse artilheiro aparentemente comum, com uma mente analítica, revolucionária as regras de combate com uma explosão decisiva de poder de fogo. A guerra nem sempre honra aqueles que aderem às ordens. Ela reconhece aqueles que sabem quando desafiá-las. Em 19 de dezembro de 1944, a neblina cobria as Ardenas, envolvendo a paisagem como fumaça, obscurecendo a visão e distorcendo o som. No entanto, através de seu periscópio, Ray Thompson os discerniu. O contorno de um tanque Tiger Permuro, inconfundível com seu cano longo e ombros quadrados ameaçadores. Após um e outro, a coluna alemã avançou pela trilha na floresta, assemelhando-se a uma serpente de aço. Cerca de 12 veículos, possivelmente mais. Tratava-se de uma formação de assalto blindada exemplar, organizada, compacta e disciplinada. À sua frente, o tanque Tiger liderava implacavelmente, capaz de romper quase tudo o que os americanos conseguiam reunir. Seguindo-o, vinham 3 tanques Panzer IV, rápidos, eficientes e letais. Em seguida, vinham 2 semi-lagartas transportando infantaria. Atrás deles, veículos de apoio, caminhões de munição, tanques de combustível e até cozinhas de campanha. A retaguarda da coluna era protegida por um canhão antiaéreo autopropulsado, indicando que eles antecipavam o contato e estavam preparados para qualquer eventualidade. No entanto, não contavam com um único artilheiro americano não autorizado com um Wolverine. A estrada que atravessavam era estreita,
pouco mais larga que a própria coluna, barrancos íngremes de ambos os lados, árvores densas pairando sobre eles, nenhum espaço para se mover ou se dispersar. Para Thompson, não era apenas uma estrada, era uma armadilha. Mas aqui está o enigma. Ray não tinha diretrizes. Ninguém mais conseguia perceber o que ele fazia. A comunicação por rádio com o quartel-general de seu batalhão era precária, pouco clara ou inexistente. O único meio de contatar o comando era se deslocando e se expondo ao perigo. Por regulamento, esperava-se que ele observasse o inimigo, relatasse seus movimentos e deixasse o apoio aéreo ou a artilharia assumirem o comando. No entanto, Thompson não estava observando uma coluna em trânsito. Ele estava observando uma arma apontada diretamente para a garganta da linha de frente americana. Aquela estrada, aquela pela qual desciam lentamente, levava direto ao cruzamento de Noville. Se tomassem Noville, cercariam os defensores em Bastogne pelo norte. A 101ª Divisão Aerotransportada, já cercada, perderia sua principal rota de suprimentos. O resultado seria desastroso. Dezenas de milhares de americanos ficariam isolados no frio. Mesmo assim, os tanques continuaram a avançar, compostos, seguros, protegidos pela crença de que as forças americanas estavam desorganizadas, medrosas e sobrecarregadas demais para reagir. Eles estavam parcialmente corretos. Ray Thompson estava com medo. Ele estava com frio. Em solidão, porém, metódico, Ray Thompson não era desordeiro. Ele compreendia que um ataque prematuro os dispersaria ou, se o alvo errado fosse atingido, os reforços poderiam retaliar com força excessiva. No entanto, um ataque calculado poderia realizar o que muitos oficiais consideravam impossível: desmantelar uma coluna blindada inteira, pedaço por pedaço, tudo sob sua própria iniciativa, sem ordens, apoio ou aprovação. Com a língua umedecida, ele estendeu a mão para o botão de elevação, examinou a formação uma última vez e aguardou o instante sobre o qual nenhum manual jamais o alertara. A sequência clandestina começou. Esta foi a primeira vez que Ray Thompson atirou sem ordens explícitas, nem mesmo durante o treinamento, nem na França, nem quando seus instintos o incitaram a puxar o gatilho antes do tempo, quando um Panzer solitário se aproximava de sua mira. Mas agora, confrontado com uma coluna blindada alemã desprotegida avançando mecanicamente, ele reconheceu algo crucial. Deixando de ser uma questão de cautela, esperar, era uma forma de autodestruição. Sem comunicação, autorização ou apoio, Ray alterou a trajetória, prendeu a respiração e disparou. Sem mirar no tanque da frente, mirou no terceiro. A bala perfurante saiu do cano do M10 Wolverine com um rugido ensurdecedor, perturbando a tranquilidade e criando uma onda de neve. Atingiu o terceiro Panzer IV de lado. A explosão enviou uma onda de choque sísmica pela floresta. Uma coluna de fogo e fumaça subiu na névoa do tanque danificado. O metal rangeu, todo o comboio parou. No entanto, Thompson não havia terminado. Enquanto seu municiador carregava o próximo projétil, Thompson sutilmente ajustou sua posição, movendo-se 5 metros para a esquerda, o suficiente para enganar qualquer artilheiro alemão à procura de clarão. Então, ele atirou novamente, desta vez no sexto veículo. A explosão subsequente rasgou a meia lagarta que transportava a infantaria. Seu tanque de combustível inflamou-se instantaneamente. Corpos foram jogados na floresta. As chamas atingiram a vegetação rasteira ressecada, lançando manchas laranja e pretas pelo chão da floresta. O avanço alemão não parou mais. Em vez disso, eles entraram em pânico. O tanque Tiger da frente lutou para reverter, mas a formação estava muito compacta. Dentro do tanque, a tripulação gritava e gesticulava freneticamente, tentando abrir caminho. No entanto, o resto da coluna atrás deles havia ficado preso, cego, encurralado, encurralado. Thompson recarregou mais uma vez. Sua tripulação, agora totalmente desperta e compreendendo a situação, seguiu suas instruções sem questionar. Ele atirou no 8º veículo, um caminhão de combustível. O resultado foi rápido e apocalíptico.
A explosão sacudiu a encosta, as chamas disparando para o céu como uma erupção vulcânica. A força derrubou 2 soldados de infantaria próximos. A bola de fogo iluminou os contornos do tanque como sombras espectrais à distância. De longe, soava como uma feroz barragem de artilharia. Na verdade, era apenas um homem, uma arma e um instinto guiando suas ações. Mas a sequência de seus tiros não foi aleatória. Ray Thompson passara meses analisando as táticas alemãs. Ele entendia a preferência deles por formações densas, apreciava o raciocínio por trás de sua implantação, com combustível e reforço na retaguarda, blindados na vanguarda e infantaria no meio. Ao destruir o terceiro veículo, ele estabeleceu uma barreira física. Ao atingir o sexto, ele rompeu o meio. O oitavo, o transportador de combustível, imobilizou a retirada deles e provocou o caos. Foi uma sequência de ataques direcionados, uma interrupção precisa do arranjo tático alemão. Cada tiro era como um bisturi, não uma marreta. Os alemães, agora perplexos e isolados, começaram a atirar indiscriminadamente contra as árvores. Suas metralhadoras salpicavam montes de neve e troncos vazios. Soldados de infantaria se esconderam atrás de destroços em chamas, incertos sobre a origem do fogo. Para eles, parecia uma armadilha, uma emboscada meticulosamente planejada por um regimento inteiro de caça-tanques americanos. Mas não houve emboscada. Não houve regimento. Apenas Ray Thompson e sua tripulação, que haviam parado de buscar respostas. Em resposta ao caos do inimigo, Thompson manobrou estrategicamente pela floresta, empregando-a como um atirador de elite. Ele utilizava ângulos com maestria e conhecia o alcance de sua arma para exposição mínima. Cada nova posição oferecia cobertura, elevação ou máxima perplexidade. Ele não estava apenas atirando, ele estava sistematicamente desmantelando. Cada tiro representava mais uma página arrancada do manual de campanha alemão, o caos na floresta. As Ardenas silenciaram poucos momentos antes da explosão inicial. Agora rugiam. Árvores se estilhaçaram e desabaram sob as ondas de choque. Neve, fogo e estilhaços enchiam o ar, reminiscentes de confetes comemorativos de uma festividade macabra. O terceiro tiro de Thompson detonou um caminhão de combustível. O quarto atingiu uma semi-lagarta que tentava dar ré. Já preso na lama gelada, foi obliterado quando o projétil atingiu, lançando o chassi no ar em um arco de aço retorcido. O tanque alemão da frente estava imóvel. Sua tripulação tentava freneticamente recuar. Presos entre destroços em chamas e veículos imóveis, eles se encontraram em uma situação difícil que lembrava uma gaiola de aço ao longo da estrada florestal. Sua formação compacta, antes eficaz, útil em terrenos abertos, agora havia se tornado uma armadilha. Da posição elevada de Thompson, tudo parecia se mover em câmera lenta. Ele testemunhou soldados gritando, agitando os braços, enquanto a confusão se transformava em pânico. A infantaria alemã fugiu para a floresta, abandonando os veículos. Alguns buscaram abrigo atrás de árvores, outros correram pela neve, tropeçando em raízes congeladas. Um oficial empoleirou-se em um tanque para ter uma visão melhor e foi derrubado por uma saraivada de tiros da metralhadora coaxial calibre 50 de Thompson. A tripulação do M-10 começou a suar, não de medo, mas de exaustão. As mãos do municiador estavam em carne viva, a voz do artilheiro assistente rouca de tanto latir comandos. O tanque se encheu de graxa, metal quente e odores de pólvora. No entanto, Ray Thompson permaneceu calmo e composto. Cada tiro que disparava era resultado de cálculos cuidadosos, não movidos pela adrenalina nem pela raiva, mas sim por cálculos matemáticos precisos. Ele alterava sua posição a cada 2 projéteis, sem grandes mudanças, movendo-se 10 metros em um momento, 20 no seguinte, apenas o suficiente para lançar dúvidas sobre a mira dos artilheiros alemães. Fumaça e neblina o ajudavam, assim como o terreno, mas a verdadeira vantagem residia na crença de que havia várias unidades ao redor deles. Os alemães presumiram que haviam tropeçado em uma emboscada com várias unidades. Alguns especularam que havia 4 tanques,
enquanto outros alegaram 8. Circulavam até relatos de baterias de artilharia americanas nas colinas, embora nenhuma existisse naquele setor na época. Na realidade, era um único caça-tanques M-10 tripulado por uma tripulação de 3 e um artilheiro que deveria estar cumprindo ordens. Na marca de meia hora, a estrada estava coberta de destroços em chamas. Pelo menos 5 veículos foram destruídos, outros 3 foram imobilizados. As equipes de retaguarda, combustível e apoio já haviam recuado pela trilha na floresta. O tanque Tiger finalmente girou sua torre de frente para a crista de onde Thompson havia atirado anteriormente. Thompson permaneceu imóvel, esperando. Ele sabia que a blindagem frontal do Tiger era robusta, mas suas laterais eram vulneráveis. Se alguém pudesse determinar o instante preciso em que ele se virou, expondo uma lasca de sua lateral durante a reorientação, esse momento oferecia uma oportunidade. O 5º projétil saiu do cano e atingiu seu alvo. Uma explosão brilhante e quente rasgou a lateral do Tiger. Por um breve momento, ela resistiu. Então, a munição interna detonou. A torre disparou para cima em uma rajada de fogo, aterrissando a vários metros de distância. A força da explosão desestabilizou o canhão antiaéreo alemão na retaguarda. Sua tripulação, atordoada, largou suas armas e fugiu para a mata. A fumaça se infiltrou na floresta como neblina. Os destroços arderam sob a luz sombria da manhã. A estrada que servira de conduto para o poderio blindado era agora um ponto de estrangulamento flamejante de devastação. Um dos tripulantes de Thompson olhou para ele e perguntou se ainda estavam enfrentando uma corte marcial por essa ação. Thompson permaneceu em silêncio, carregando outra munição, pois a tarefa ainda não estava concluída. A cena em questão, uma bateria alemã fantasma. Horas depois de ser capturado em uma tenda de interrogatório americana improvisada, um tenente alemão, com o rosto coberto de cinzas e o casaco parcialmente queimado, parecia chocado e lutava para falar coerentemente. Ele falava esporadicamente, gaguejando e pausando. Segundo ele, havia inúmeras armas, possivelmente 6 ou mais. Eles haviam sido atacados por uma bateria completa, observaram oficiais da inteligência americana. No entanto, descobriu-se mais tarde que não havia sequer uma bateria ou uma unidade completa presente. As únicas armas encontradas foram um único M10 Wolverine e um artilheiro não autorizado que supostamente nunca havia recebido permissão para atirar. Diferentes prisioneiros alemães relataram o evento de maneiras diferentes. Alguns alegaram que foi uma armadilha armada por paraquedistas armados com armas antitanque. Outros sugeriram que os americanos haviam plantado explosivos e armadilhas, evidência de sabotagem e não de poder de fogo convencional. Um jovem de apenas 20 anos afirmou ter observado clarões de disparos vindos de 3 locais distintos. No entanto, a sequência de clarões originou-se de uma única fonte: Thompson, que se movia após cada disparo. Em sua perplexidade, os alemães começaram a fabricar inimigos que não existiam. O medo preencheu as lacunas. Até mesmo comandantes de tanques experientes relataram ter avistado figuras blindadas americanas escondidas entre as árvores. No turbilhão de destroços em chamas, fumaça e estruturas de comando deterioradas, eles imaginaram o que não conseguiam reconhecer. Não era covardia, era psicologia. Eles mal conseguiam imaginar que um único caça-tanques pudesse ter executado ações com tanta coordenação, precisão e impacto destrutivo. Em certo sentido, eles estavam certos. Não se tratava de força bruta, tratava-se de disrupção estratégica. O plano de Thompson de atingir veículos específicos, o 3º, o 6º e o 8º, seguia uma lógica que nenhuma unidade alemã havia previsto. As forças americanas foram criticadas por sua resposta lenta e por confiarem demais em ordens superiores, com os alemães presumindo que a eficiência residia apenas em números e não em improvisação. No entanto, Thompson desafiou essa suposição, agindo como um comandante alemão e executando seu ataque furtivamente. Um prisioneiro descreveu o ataque como se as árvores tivessem começado a disparar, enquanto o outro afirmou ter ouvido assobios, possivelmente uma lembrança tardia de projéteis ou apenas
o vento farfalhando nos galhos, distorcido pelo medo. Quando as tropas americanas retornaram mais tarde para limpar a estrada, até soldados experientes ficaram atônitos. A destruição assemelhava-se ao resultado de um ataque aéreo estratégico, com veículos alinhados como dominós, restos carbonizados derretidos, cadáveres espalhados pela neve, alguns ainda segurando seus rifles. Árvores se estilhaçaram como fósforos e trincheiras se retorceram lateralmente na terra. O mais impressionante foi a ausência de baixas americanas. Não havia outros presentes, pois havia apenas um artilheiro, Ray Thompson. Daquele dia em diante, os sobreviventes da coluna alemã se referiram ao evento como Bateria Die Geister, ou a Bateria Fantasma. Teria sido desafio ou genialidade? Por 48 horas, Ray Thompson antecipou sua prisão. Após o cessar dos tiros, após a fumaça se dissipar e os alemães recuarem ou serem deixados em chamas, ele permaneceu parado dentro do M10. Seu municiador lhe ofereceu uma bebida de um cantil. Ele recusou. A adrenalina havia se esgotado. O medo se instalou. Eles haviam desrespeitado ordens. Eles haviam atirado sem autorização. E apesar do número de tanques em chamas, os regulamentos militares existiam. De volta ao quartel-general do batalhão, Thompson apresentou seu relatório. Seu comandante, o capitão Langston, de Pittsburgh, leu-o sem dizer uma palavra. Ele folheou as páginas contendo os esboços de Thompson, os cálculos de alcance e o diagrama da sequência de tiro, expressando uma complexa emoção de raiva e descrença no rosto. Langston finalmente se pronunciou, reconhecendo se algo havia dado errado, mesmo um único caso de fogo amigo. Thompson assentiu em resposta. Ele não ofereceu explicações. Eu vi o que aconteceu, afirmou claramente. Langston olhou para ele e soltou um suspiro. Ninguém deu a ordem para isso, Thompson. Você compreende isso? Sim, respondeu ele. Langston ainda não o repreendeu. Em vez disso, instruiu. Vá descansar um pouco. Preciso relatar isso lá em cima. Lá em cima, referia-se ao comando da divisão, o que significava exame, muitas vezes resultando em punição, principalmente para os soldados que violavam o protocolo. Thompson retornou à sua equipe. Eles permaneceram em silêncio, sem desculpas ou comemorações. Estavam todos nervosos, antecipando as repercussões iminentes, mas nenhuma veio, não imediatamente, pois algo mais aconteceu primeiro. Os batedores da 9ª Divisão Aerotransportada chegaram 2 dias depois a Nouville. Pareciam exaustos, com os olhos vermelhos pelas noites sem dormir e pela exposição nas trincheiras. Eles esperavam encontrar aquela estrada florestal repleta de blindados. Em vez disso, encontraram destroços alemães em desordem. Questionado sobre a equipe responsável por essa ação, Langston esclareceu que se tratava de um artilheiro solitário, não de uma unidade. Rapidamente, rumores sobre um homem do Kansas que dizimou sozinho uma coluna de Panzer se espalharam por tendas de refeitório e rádios de batalhão. Alguns exageraram a história, alegando que envolvia 10 tanques, que ele conseguiu isso com apenas 5 tiros, ou que empregou tiros habilidosos e saltitantes, como um jogador de sinuca experiente. Em meio à criação da lenda, uma investigação oficial foi iniciada. A divisão de inteligência examinou as anotações de campo de Thompson e questionou seus tripulantes, tentando até mesmo contatar o comando superior para autenticar a situação do rádio de Thompson naquele dia específico. Eles não conseguiram encontrar evidências de desobediência, pois não havia registros claros de ordens recebidas devido ao congestionamento das linhas. No entanto, puderam confirmar a contagem de destruição: 7 veículos completamente demolidos, mais 4 incapacitados, e nenhuma baixa americana. Um objetivo, a estrada norte de Novells, foi mantido. Uma unidade aerotransportada, isolada e sob ataque, recuperou o acesso às rotas de abastecimento. Uma decisão, tomada secretamente e sem autorização, garantiu a continuidade da rota. Langston foi convocado para relatar o resultado final. Ele previu uma reprimenda. Em vez disso, recebeu uma resposta nada convencional.
O comandante da divisão o instruiu a não revelar isso no briefing formal, mas a informar seu artilheiro de que monitorariam seu desempenho. Thompson não recebeu uma medalha imediatamente. Também não houve corte marcial. No entanto, ele foi discretamente encarregado de educar outros artilheiros sobre estratégias de padrão de tiro e de interromper comboios taticamente em vez de usar força bruta. Ninguém pronunciou a palavra herói. Nenhuma saudação foi feita. Mas ele foi solicitado a mapear seu processo de tomada de decisão. Seus diagramas foram enviados para Fort Sill, Oklahoma, para a Escola de Artilharia do Exército dos EUA. Foi então que ele percebeu. Eles não haviam apenas perdoado suas ações. Eles as estavam examinando. Certa noite, semanas depois, Langston encontrou Thompson cuidando de um rifle sem recuo. Ele admitiu que estava prestes a denunciar insubordinação, mas então leu a nota em seu caderno. Colapso controlado. Intrigado, o que você quis dizer com isso? Thompson respondeu: quando uma pedra é puxada de uma parede, o resto cairá se você souber onde puxar. Langston sorriu. Da próxima vez que decidir demolir uma estrutura, me avise. Thompson não retribuiu o sorriso. Ele simplesmente assentiu. Para ele não era triunfo, mas resolução, cálculo, necessidade. No fundo, ele reconheceu que as coisas poderiam ter sido diferentes. Ele aceitou seu destino. No entanto, a guerra nem sempre penaliza a desobediência. Às vezes, aprende com ela, um padrão que muda a doutrina. Ray Thompson não pediu para ser homenageado. Ele não manteve diários nem posou para fotos. Após a guerra, ele retornou ao Kansas, casou-se com uma mulher chamada Helen, da cidade vizinha, e abriu uma modesta oficina de reparos perto de Dodge City. Ele consertou tratores, construiu silos de grãos e ensinou geometria ao filho, delineando ângulos na terra com um pedaço de pau. Ele nunca se gabou de ser um herói, mas outros o fizeram. Com o passar dos anos desde a Batalha das Ardenas, o exército secretamente ensinou algo que eles chamavam de sequência de engajamento assimétrica, essencialmente um conceito complexo, mas enganosamente simples. Evite mirar na frente, mire na destruição. O estudo de caso utilizou uma escaramuça isolada nos arredores de Noville, Bélgica. Eles apresentaram mapas aéreos borrados de uma trilha na floresta, padrões de destroços, disposições de veículos e rotas de tiro. Nenhuma identidade foi revelada. O arquivo permaneceu sem classificação, mas escondido dentro de manuais de táticas de artilharia que poucos oficiais se deram ao trabalho de ler. Alunos de Fort Sill e, mais tarde, de Fort Benning, aprenderam a técnica devido à sua eficácia, à sua capacidade de salvar vidas e à transformação da percepção das capacidades de um artilheiro. Isso não era alcançado por meio da força bruta, mas sim pela geometria, pela lógica e pela prontidão para agir quando as ordens cessam. Anos depois, um coronel que havia estudado o engajamento de Thompson como um jovem tenente o recapitularia da seguinte forma: ele não desrespeitou ordens, ele agiu além delas. Isso personificava o paradoxo supremo. Um homem desafiando a cadeia de comando tornou-se a personificação do pensamento adaptável no campo de batalha. Sua técnica de padrão de disparo, não autorizado, foi posteriormente incorporada à estratégia da Guerra Fria, particularmente no treinamento de equipes de caça-tanques para incapacitar formações blindadas soviéticas na Europa Oriental. A estratégia envolvia a criação de gargalos artificiais por meio de seleção de alvos e a exploração da própria disciplina de formação do inimigo contra eles. Foi inovadora e se originou de um garoto de fazenda do Kansas que não havia cursado a faculdade. Anos mais tarde, um historiador militar descobriu o relatório inicial de batalha do capitão Langston, escondido dentro de uma caixa de registro pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, marcado por uma tênue linha vermelha. Ele localizou Thompson, então com mais de 80 anos, vivendo modestamente com a esposa e um gato chamado Murphy. O historiador perguntou sobre o dia nas Ardenas. Thompson, um tanto quieto e com deficiência auditiva, relembrou: "Lembro-me das árvores." Ele continuou:
Era como se o mundo estivesse prendendo a respiração antes do primeiro tiro, completamente imóvel. Ele não falou sobre vitória, glória ou arrependimento, mas sim sobre precisão e necessidade. Quando questionado sobre por que agiu sem ordens, respondeu: quando o rádio funcionou, já teria sido tarde demais. Ele fez uma pausa antes de dizer: eu não quebrei as regras, apenas as ultrapassei por um breve momento, tempo suficiente para completar o que precisava ser feito. Esse relato nunca chegou aos livros oficiais de história, mas permaneceu com o historiador e talvez agora com você. Ray Thompson não saiu vitorioso da guerra, mas salvou uma rota. Resgatou uma tropa de paraquedistas. Preservou uma segunda. Na guerra, tais casos podem significar tudo. Ele enfatizou ao exército que a bravura não se encontra apenas em atos barulhentos. Às vezes murmura, às vezes raciocina e às vezes atira, não por rebelião, mas por um senso de responsabilidade mais profundo. Um único artilheiro, uma escolha crítica, uma sequência recorrente e uma coluna alemã inteira, reduzida à imobilidade.